Oi, eu sou a Caroline, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas e hoje a gente vai falar um pouco sobre um de nossos projetos de pesquisa do PIBID, um programa do qual eu participo, que tem como título A Ciência e o Senso Comum a partir da percepção dos estudantes da Escola Família Agrícola de Porto Nacional Tocantins. A humanidade, no decorrer dos tempos, ela acumulou informações que foram armazenadas e sistematizadas como conhecimento. Então, o homem, ao se relacionar com o mundo, ele passou a desenvolver diferentes formas de conhecimento, né, que passaram a contribuir com a sociedade. Por exemplo, segundo Koch, ele diz que o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico são os mais presentes. Bom, um dos conhecimentos é o conhecimento empírico. Para Werner, esse conhecimento ele pouco se conceitua e se aprende bastante pelo senso comum e pelas experiências. Ele também é bastante influenciado pelo imaginário social e pelo preconceito. Já o conhecimento científico, ele é uma aprendizagem sistematizada, né? No qual que ele é caracterizado pela presença metódica de fatos palpáveis, né? Da realidade palpável. Então, o pesquisador ele extrai da sociedade ou do universo princípios e leis que estruturam um conhecimento precisamente válido e universal. É significativo também assimilar esses dois conhecimentos, né? Considerando o saber da comunidade, principalmente para o desenvolvimento de pesquisas, intervenções. Desse modo, pela ótica do ser humano na formação escolar, o objetivo do trabalho foi avaliar se existe diferença na percepção dos estudantes acerca do conhecimento científico e também das opiniões populares. Essa pesquisa foi desenvolvida a partir da interação virtual por conta da pandemia do Covid-19 entre os acadêmicos de Ciências Biológicas da UFT, vinculados ao PIBID, e entre os estudantes da EFA. A EFA oferece o 9º ano do ensino fundamental e 2 cursos profissionalizantes vinculados ao ensino médio, que é o técnico em agropecuária e o técnico em agroindústria. Também adota a pedagogia da alternância, que consiste, resumidamente, em o aluno alternar semanalmente entre a escola e a sua casa. Essa pesquisa foi realizada entre os meses de março e abril de 2021 e por conta da dificuldade de acesso à internet, apenas 40 estudantes das primeiras, segundas e terceiras séries puderam participar diretamente do trabalho. A coleta de dados foi através da aplicação de questionários pelo Google Forms, com a intenção de saber se os alunos da EFA sabiam diferenciar o senso comum do conhecimento científico, também identificar como eles adquiriam tais conhecimentos e também se eles reconheciam a influência da EFA na retenção de tais conhecimentos. E foram utilizados métodos de estatística descritiva para organizar, resumir e descrever todos os aspectos importantes observados. De acordo com a metodologia que foi aplicada, foi aplicado um questionário para esses alunos, né, onde nesse questionário possuíam 23 frases afirmativas que eram mesclados entre o senso comum e a ciência. E na figura 1 vem mostrando algumas frases que tiveram mais relevância, né, de acordo com esse questionário para a gente. Que uma das questões que existiam é que a água possui 3 estados físicos, com 79% de respostas. O átomo é o menor elemento da matéria, com 76% de respostas, e toda a matéria sofre sobre a influência da gravidade, com 79% de relevância também. E das questões afirmativas presentes nesse questionário sobre o senso comum, que teve maior relevância, que está apresentado no quadro 2, na figura 2, quando tem chuva de trovão, não pode andar descalço, com 83% de relevância, doce estraga os dentes, com 83% de relevância também, e se gritar demais, fica rouco, com 75% de relevância. E de acordo a esse questionário, com base nesse questionário, pode-se afirmar que os alunos da EFA eles têm dominância sobre o senso comum e a ciência, né? Por mais que não estejam familiarizados, alfabetizados no contexto científico, sabe-se diferenciar os termos científicos dos termos do senso comum. E o senso comum, o domínio do senso comum está presente pela convivência que vem trazendo, pela convivência diária com os saberes do senso comum, que vem trazidos de dentro de casa, dos nossos pais, dos familiares. Os alunos da Escola EFA, Família Agrícola, eles foram questionados via Google Forms sobre o que eles achavam que o senso comum e o conhecimento científico eram.
e 45% deles afirmaram a ciência ser superior ao senso comum. 30% deles afirmaram que elas são complementares. 10% afirmaram que o senso comum é superior à ciência e 15% afirmaram que elas são opostas. Para Santos, a visão de superioridade da ciência sobre o senso comum forma uma imagem errada sobre esse tipo de conhecimento e também sobre a própria ciência, pois cai sobre ela a atribuição de características ruins, como a falsidade e a ilusão ao senso comum. Nesse sentido, Rios afirma que o saber científico deve ser entendido pelo saber popular. Rios complementa ainda que a ciência ela adota uma sistemática, na maioria das vezes, intransmissível para o senso comum, tornando-a complicada a compreensão para os mais leigos. Nesse sentido, Rios afirma que o saber científico deve fazer entendido pelo saber popular, e a ciência adota uma sistemática, na maioria das vezes, intransmissível para o senso comum, tornando-a complicada a compreensão desse tipo de linguagem pelos mais leigos e, em decorrência, dificultando a compreensão entre os dois saberes. Bom, depois de perguntar para os alunos se eles acreditavam, né, em informações oriundas da internet, o quanto eles confiavam nessas informações que viam na internet, também foi solicitado a eles que eles assinalassem as opções que eles acreditavam ser fontes confiáveis para acessar conhecimento científico. Artigos científicos, livros acadêmicos, Google e a Bíblia foram as opções mais marcadas por eles e nessa questão, eles podiam marcar mais de uma opção. Eles tinham mais de uma opção para marcar e essas que eu citei foram as mais marcadas. O acesso à informação para a produção de conhecimento científico, ele foi ampliado significativamente nos últimos anos e o aprimoramento dessas ferramentas de pesquisa através da internet foi a principal causa disso. Só que, como na internet as atividades de produção, edição e veiculação podem ser realizadas pela maioria dos usuários da rede, o grau de confiabilidade dessas informações ele se torna muito importante. Por isso que a gente fez essa pergunta para eles, né? E a partir dos resultados dessa pergunta, percebe-se que os estudantes da EFA, eles dão mais importância às fontes mais confiáveis para acessar o saber científico. Foi questionado a eles também como eles avaliavam a importância da escola na obtenção do conhecimento científico e do senso comum. E todos os alunos da EFA reconheceram a escola, a instituição, como fonte de conhecimento tanto científico quanto do senso comum, sendo que a maioria considerou a instituição como muito significativa na obtenção desses conhecimentos. Tem 3 autores, que se chamam Martins, Moura e Bernardo, que afirmam que a escola é um importante local na produção do conhecimento. Esse conhecimento ele é estimulado quando os alunos interagem, quando eles questionam seus colegas, quando eles questionam os professores, quando se tem afetividade, interação social, entre outros exemplos que o espaço escolar proporciona. Então, é natural que os alunos da EFA atribuam a importância à escola na obtenção dos conhecimentos. Existem outros 2 autores, que se chamam Marques e Castanho, que eles afirmam que a escola é percebida pelos estudantes como necessária para adquirir aprendizado e eles acrescentam que a escola ocupa um lugar de existência nas funções de aprendizagem do conhecimento. E a partir dessa última pergunta que a gente fez para eles, né, a gente percebeu que realmente eles atribuem importância à escola, tanto na obtenção de conhecimento do senso comum, quanto na obtenção de conhecimento científico. Esses foram os nossos resultados e discussões, né, a partir das questões que a gente fez para os alunos, e nós deixamos aqui o nosso agradecimento à Escola Familiar Agrícola de Porto Nacional e aos estudantes que colaboraram gentilmente com a pesquisa, e ao PIBID por ofertar as bolsas e oportunizar a troca direta de experiências entre os estudantes secundaristas, os professores da educação básica, os acadêmicos e os professores universitários. Nós deixamos aqui nosso muito obrigada a eles e também a vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada pela atenção.